Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Bom, quero agradecer aí a grande assistência que nós estamos tendo aí no vídeo Testemunhas de Jeová Estão Certas. Eu achei que seria um fiasco esse vídeo, tá? Porque eu estava muito focado ali na questão da esperança celestial para todos os cristãos, para todos aqueles que amam a Jesus, temem a Deus, enfim, etc. Mas para minha surpresa, tá? Esse vídeo aí já passou de 2.000 visualizações, tá aí batendo o recorde do canal. E aumentou bastante o número de inscritos. E a área de comentários está recheada de pessoas dizendo: olha, agora sim estou mais feliz porque não estava me sentindo confortável com essa questão de esperança celestial. Eu não tinha vontade para o céu, não tenho, né, nenhuma perspectiva. Minha esperança sempre foi terrestre e tal. E isso é muito bom, tá? Isso é sinal que Deus está conduzindo as coisas na direção certa, está me guiando, tá certo? Então eu também estou muito satisfeito porque eu também, como já disse, 30 anos com essa esperança e de repente, tá? Eu comecei a falar de esperança celestial e é compreensível isso, tá? Porque muitos que estão acompanhando aqui o canal aí há 4 meses, que tem esse canal de existência, sabem que eu passei pelo mundo cristão, certo? Tem aí os motivos, eu conto aí os porquês. E o mundo, digamos, evangélico, o mundo cristão, tá? Eles acreditam, então, que irão morar no céu. E eu, muitas vezes, até ficava pensando, por que somente as Testemunhas de Jeová, ou a organização, ou a Torre de Vídeo, JW, enfim, creem nisso, tá? É óbvio que existem outros segmentos menores que também acreditam, tá? Que a Terra se tornaram um paraíso. Mas, no entanto, o mundo cristão, tá, como um todo ali, né, como a sua grande maioria, tem essa esperança celestial. E aí eu também comecei a me questionar por que então, né, poucos são os que acreditam que a Terra então será restaurada, ok? E será um paraíso eterno. Bom, e aí eu comecei a ponderar, a pensar: Senhor Deus, me dê a resposta para que eu possa responder aos meus queridos ouvintes, meus inscritos do canal. Aliás, por favor, já vai dando seu like aí, se inscreva no canal, tá certo? Porque existe um grande número de pessoas que estão assistindo os vídeos, mas não estão dando aí o seu like e também não estão se inscrevendo no canal. Eu tenho para mim, porque como eu começo os vídeos, eu vou falar isso só no final, porque eu esqueço, né, de falar, porque é como eu sempre falo. O meu foco não é esse, porque senão eu falaria, mas agora acabei me lembrando, e por favor, então aí se inscreva no canal, beleza? Bom, aí eu comecei então a perguntar para Deus: Senhor Deus, por quê? Tá? Me ajuda aí a entender o porquê que a grande maioria dos seus filhos, tá bom? Dos cristãos, daqueles que te amam e tudo mais, né? Que tem amor pela Bíblia, independente de religião, sempre eu vou focar isso, tá? E eu estou estudando aí, vai vir umas matérias legais, tá? Que estão reforçando cada vez mais essa ideia de que as religiões vão deixar de existir, tá? Isso que nós conhecemos por templos, por organizações religiosas, já estão, na verdade, tá? As pessoas saindo fora, abandonando, estão cansadas, as pessoas realmente estão muito fadigadas, tá certo? De tantas, como é que eu posso dizer, opressões, muita carga pesada, né? As pessoas deixam de viver as suas vidas para viverem em função dos templos e tudo mais, e sendo que, né, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu não vou me cansar de fazer vídeos falando sobre isso. Vai ter muitos outros vídeos falando, tá? Que Deus nunca intencionou isso. Na verdade, tá? Até pegando um gancho aqui, os templos existiam lá no tempo de Jesus, as sinagogas, as 7 igrejas da Ásia e tal. Então o mundo cristão pegou isso e trouxe para nós. Porque o apóstolo Paulo vai falar: olha, sede submisso aos que tomam a dianteira entre vós, tal. Mas tudo aquilo era um arranjo judaico. Não era para nós. Deus não tinha essa intenção e não tem essa intenção que aquele arranjo judaico, tá, ele viesse, sobrevivesse e chegasse aos nossos tempos. Aqueles arranjos de templos, de igrejas e tudo mais, como conhecido como 4 paredes, ou mesmo aquele templo enorme lá de Salomão, que muitos aí até constroem, tá, os chamados Templo de Salomão, na era moderna. Mas tudo isso não era para ser trazido para os nossos tempos,
tá certo? Isso era para ter ficado no passado, lá no ano 70, assim como as leis também ficaram no passado. Então, todas essas coisas que havia na lei, que tinha que ter lá esses arranjos, tá, de sacerdotes, levitas, aqueles que tomavam a dianteira entre o povo, deixariam de existir. Tá certo? Porque o próprio Jesus falou que ele seria o rei, ele que conduziria então as nações, tá? Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco. Então não precisaria mais de líderes, tá certo? Porque as leis de Deus, elas uma vez que foram escritas em nossos corações a partir do ano 70, o próprio Deus então passou a ser o nosso guia seguro, tá certo? O nosso bom pastor. Não é necessário essas coisas, não é. Eu vou falar várias vezes aqui, eu vou fazer outros vídeos especializados nisso, especificamente falando sobre isso. Que essas coisas de ter líderes, pastores humanos, acabou, ficou lá no passado. Beleza? E aí a prova é isso, porque, veja bem, se isso fosse de fato um arranjo de Deus, se essas coisas de organizações religiosas fossem de fato um arranjo de Deus, poxa vida, eu não preciso desenhar aqui para mostrar como que a humanidade estaria hoje. Tá certo? Nós estaríamos, provavelmente, eu vou citar aqui uma coisa que vocês acho que vão concordar comigo. Vamos supor que há 100 anos atrás, tá? Ou 200, vai, que diga, todas as formas de religiões deixassem de existir. Ao invés de ter tido esses movimentos que aconteceu aí por essa data aí, mais ou menos, de 300 anos atrás, 200 e assim por diante, que começou a surgir tantas religiões, e aí foram se fragmentando, e hoje nós temos aí esse mar de denominações religiosas. Tá? Nós saímos de casa e já estamos tropeçando numa denominação religiosa, e cada dia aumentando mais. Digo de nota quando eu falo cada dia aumentando mais, por quê? Porque as grandes denominações estão se fragmentando, as pessoas estão abrindo suas portinhas, mas vocês podem observar que essas portinhas não resistem muito tempo. Elas começam ali, daqui a pouco elas estão fechando. Ou seja, as megas organizações estão enfraquecendo porque as pessoas estão saindo, outras que estão saindo estão criando as suas menores, e essas menores não permanecem, fecham rapidinho. Resumindo, vai deixar de existir. Irão deixar de existir. Próprias pessoas olham, nossa, meu Deus, olha que está ficando uma baderna, uma bagunça. E isso vai deixar de existir, porque está virando uma coisa, uma terra sem lei. Entendeu? Um mundo de doido, louco. Bom, então, o que acontece? Não precisa disso. Nunca precisou. Então, quer dizer, era para o mundo... tá. Vamos dizer que há 200, 300, 400 anos atrás, tá, deixasse de existir religião. A humanidade hoje, nós teríamos usado essas energias e esses recursos que nós damos para os templos, porque veja quantas horas você dá na semana para um templo, dando atenção para um templo. Tá certo? E o dinheiro também. Por mês, conta aí quanto que você dá por mês, ou dava, né, para sustentar o templo, os templos, as organizações religiosas. Imagina que durante todos esses anos, todos nós que estaremos unidos como família, porque não teria placas nos dividindo, estaremos unidos, tá certo? Todos nós reconhecendo Deus como sendo o nosso único Pai, reconhecendo a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O que nós já não teríamos feito nesse mundo? Como é que esse mundo estaria transformado? Tá? Provavelmente nós já estaríamos muito avançados no paraíso terrestre. Muito avançado. Beleza, mas tudo bem. Como eu disse no vídeo anterior, existe um processo longo. Assim como houve um processo longo de decadência, haverá um processo longo, também um caminho longo de retorno ao lar, ao paraíso, que Deus intencionou. Haja visto também que Deus ele consegue, com a sua grande sabedoria, transformar o limão em limonada. Porque todas essas coisas que estão acontecendo, desde o princípio da criação, nós estamos adquirindo experiências. Que vai, então, nos tornar pessoas aptas e capazes a nos tornar inconcebíveis de praticar coisas terríveis. Então viveremos numa sociedade harmoniosa, justa, compreensiva, enfim, aonde vai reinar o amor, aonde vai reinar a compreensão, enfim, todas as coisas maravilhosas que nós almejamos. Tá certo? Então, todas as experiências
Eu até arrisco um palpite aqui que isso também já foi proposital da parte de Deus. Tá? Nós temos uma mente livre, graças a Deus, livre das organizações que fica privando a nossa capacidade mental, que nós não podemos pensar e falar, certo? Porque nós temos que ficar com medo, controlados. Mas graças a Deus temos a liberdade, podemos usar o nosso bom raciocínio, nossa mente maravilhosa, um presente lindo que Deus nos deu, e cogitar a possibilidade de que até mesmo essa questão toda foi algo proposital, foi um propósito de Deus. E isso faz todo sentido. Tá certo? É como os pais que amam os filhos, deixam eles ter as suas próprias experiências, para que depois eles vão crescendo em caráter e dizendo, não, realmente, a coisa é bem que meu pai falou isso mesmo. Tá certo? Bom, pelo sim e pelo não, que seja proposital ou não, tá? Ainda que foi algo que o homem caiu e tal, enfim, como muitos queiram pensar e dizer, tá, a humanidade decaiu e Deus ali então, né, transformou esse limão e está transformando esse limão, essa coisa azeda, numa limonada, uma gostosa limonada para todos nós, tá certo? Mas é que eu falei, eu arrisco dizer que é mais para proposital do que algo que aconteceu como de supetão, de uma falha humana e que Deus então, logicamente com a sua onisciência, onipresença e etc e tal, já estava então preparado todo, bom, se o homem cair, tá, tem isso aqui. Mas não vamos perder tempo com isso, beleza? Seja como for, nós temos a garantia, tá? Pela palavra de Deus, isso que é importante, não ficar perdendo tempo, gastando tempo e passando tempo aqui também no vídeo, com detalhes desnecessários. O importante é nós sabermos que um paraíso está nos aguardando. Estamos em rumo do paraíso. Depois eu farei também vídeos, porque muitos perguntaram, tá, Wilson, mas e aí? Nós falecemos no percurso, não é? É verdade, assim também como, por exemplo, quando Adão ele é criado e comete pecado, muitas pessoas foram nascendo e muitas pessoas foram morrendo e não viram cumprimento também. Por exemplo, da entrada na Terra Prometida, porque Deus havia falado, né? Já estava falando, olha, eu levarei vocês até uma Terra Prometida, a Terra que emana leite e mel, a Terra de Canaã. E muitos morreram no percurso e não adentraram. Logicamente, muitos por desobediência no deserto, mas muitos também morreram, porque quando saiu do Egito, muitas pessoas já eram idosas. Tá certo? E muitos também morreram lá. Enquanto Moisés estava lá trabalhando com o faraó para poder libertar o povo, tinha pessoas morrendo, não é? Hebreus morrendo por causa da idade e tudo mais, essas coisas nós já sabemos. Então não entraram. Então, a mesma coisa, nós estamos em rumo ao paraíso, mas muitos de nós vamos tombar no caminho. E aí muitos falaram isso, mas e aí? Quando nós tombarmos, onde nós vamos ficar? Tá? Aí eu farei um vídeo falando sobre isso, já tenho material, já achei o material na Bíblia, estou também aí consultando outras pessoas que estão estudiosos da Bíblia, acolhendo várias opiniões para que nós possamos fazer um bom trabalho aqui, tá? Bem informativo e principalmente com apoio bíblico, tá certo? Mas vamos lá então. Então é isso, tá? Então eu vou fazer vídeos aí mostrando também que a religião cada vez mais está perdendo aí a sua força, as pessoas estão acordando, né, graças à internet, graças a tantas informações, graças a pessoas que foram libertas, vão passando leveza, as pessoas olham e falam assim, porque veja bem, quando alguém sai de uma organização religiosa, seja da Testemunho de Jeová, seja da congregação, eu também já fui da congregação, já senti isso na congregação cristã no Brasil, também já estudei com os mormons, já estudei com os adventistas, então, enfim, já passei por trocentos tipos de religiões. E todas elas que eu fiz parte, e quando eu deixei de fazer parte, tá? Existe, de fato, digamos assim, uma expectativa daqueles que ficam de que nós, quando saímos então do meio, vamos ter problemas. Tá certo? Eu, quando saí da congregação cristã no Brasil, muitos ficaram achando que eu ia desgraçar com a minha vida, porque eu estava saindo da verdadeira graça, como eles acreditam. Tá? Então, o Wilson está saindo da verdadeira graça, está abandonando, né, o Senhor de toda a terra. Então, porque a congregação tem também os seus dogmas dizendo que só eles são a verdade. Tá certo? Isso não é exclusividade somente da Testemunha de Jeová, que só eles acham que tem a verdade, mas os adventistas também acham que só eles têm a verdade. Então, quando você sai de um meio adventista, quando você sai do meio da congregação cristã no Brasil, enfim, dessas seitas mais radicais, e mesmo das igrejas menores, as pessoas já ficam na perspectiva, na expectativa de que você vai se dar mal, que você vai começar a ter problema, que você está saindo debaixo da proteção de Deus, que você está saindo, então,
do manto sagrado, enfim, as pessoas têm a religião, a organização religiosa, como as asas de Deus cobrindo a pessoa. E não foi diferente. Quando eu fui desassociado, muitos aguardavam de que a minha vida ia de mal a pior, que eu ia ficar, os demônios iam voltar aos 7 piores dos capirotos na minha vida. Houve sim um período, lógico que é um período, tá? E que muitos pegam essa fase que você fica realmente deprimido, tá? Porque não é para menos, meus queridos. Tá? Quem é que tem aqui peito de aço? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu dou graças a Deus, tá? Porque Deus provavelmente já vinha me preparando há muitos anos. Hoje eu não tenho nem a palavra provavelmente, hoje eu tenho certeza absoluta disso, que Deus já vinha me preparando a minha pessoa para estar aqui, tá? Liderando aqui um canal para poder assim ser luz, para poder então ser refrigério e tudo de bom na vida de vocês, porque está sendo na minha. Então o que acontece? Deus já prevendo isso, assim como previu na vida de Moisés, que eu vou falar algo sobre isso daqui a pouco, ele já foi me preparando para poder aguentar as grandes pressões que viriam sobre a minha vida, para me tornar uma pessoa forte. Eu, quando, por exemplo, me tornei pugilista, né, boxeador, uma das coisas, as primeiras coisas que quando eu entrei na academia até do Maguila, tá? O famoso Maguila, eu entrei achando que eu ia, né, bater, tal, que eu era muito briguento. Aí o mestre chegou para mim e falou, ó, treinador, você já põe uma coisa na cabeça, vocês, né, falou para mim e para vários outros. A primeira coisa que vocês vão aprender aqui é apanhar. Não é bater. É o contrário. Eu falei, como assim? Eu vim aqui para fazer acontecer, né? Mas aí eu recebo essa notícia logo de cara, nos primeiros dias de treino. Vocês vão aprender a apanhar. Por quê? Aí depois eu fui entender. Porque numa luta, quanto mais você resiste a apanhar, tá? Você cansa o adversário, porque o adversário vai ficar te batendo, ele obviamente vai cansar, e você vai economizar suas energias. E depois você pode revidar e ganhar a luta, tá certo? Mas, então nós éramos colocados dentro de um ringue, no meio de um ringue, com umas 15 pessoas mais ou menos, todas elas muito bem saradinhas, e aí era feito rodízio, tá? Então, quando chegava a minha vez, eu ficava ali no meio, e ali era porrada para todos os lados, eu tinha que só me defender, daqui, dali, da cá, e tal, e toma aqui, toma lá, e pá, e vinha aqui, vinha no cabeça, vinha no rosto, nas costas, Então, assim, aí isso também ajuda a melhorar o reflexo, porque você vai se defendendo de vários golpes que vêm de todas as direções, mas você leva muita bordoada. Você sai dali moído. Então, é para que a carne fique realmente resistente. Essas coisas, então, que foram acontecendo na minha vida, já eram um prenúncio de que a vida ia me bater muito. Que eu ia passar, então, né, por todas essas religiões, denominações, especialmente por eu ter acima de 30 anos, e quando eu saí, foi terrível. Perder todas as coisas, tá? E dormir com tudo, com seu carro, com sua casa, com sua família, com seus amigos, com seus negócios, e no outro dia, após uma comissão judicativa, você não tem mais nada disso. No outro dia você não tem absolutamente mais nada. Zero. Certo? Então aí, lógico, muitos ficaram, passei por um período de depressão muito grande, certo? Muitos ficaram achando, porque tá vendo? Abandonou Jeová, é assim que dá. Pelo amor de Deus, para o mundo que eu vou descer. Certo? Dá um tempo. Mas aí Deus vai trabalhando, tal, não sei o que, assim foi. Porque Moisés também pensou, puxa, é fim de carreira. Bem, amigos, acabou. Então Moisés também, quando foge para Midian, nossa, eu pensei que eu ia liberar o povo, libertar o meu povo, e no entanto arrumei, foi para a cabeça, matei um egípcio e agora estou aqui, longe dos meus familiares, numa terra distante, estrangeira, tendo que conviver com pessoas estrangeiras. A vida de Moisés foi terrível. Mas Deus o estava fortalecendo. Beleza? Bom, e aí então, Wilson? Por que então? Qual é a conclusão que você chegou, Wilson? Quase 20 minutos, Wilson. Eita, Wilson! Assim a gente não aguenta, Wilson. Você dá o docinho e vai. E a gente quer comer o doce e você fica aí, põe no doce, tira o doce, põe o doce na boca, você está quase mordendo e puxa o doce. Ai, caramba, tenha paciência, tenha santa paciência. Não sou perfeito, né? Sou igual o meu Pedro, né? Desfoco direto. Bom, então, Wilson, em 20 minutos
Que o vídeo começa, alguém vai escrever assim, ó, o vídeo começa em 20 minutos, já dá alerta aí pros outros aí, viu? É igual aquele quando você tá na estrada, aí tem uma blitz, alguém começa a já dar farol alto, quem avisando, ó, tem blitz aí na frente. Então já escreva aí, ó, o vídeo começa em 20 minutos. Ai, ai. Bom, então eu comecei a falar com Deus. Deus, me ajuda aí. Por que, então, poucos são os que conhece e reconhece e entende que haverá um paraíso na Terra? Por que que a grande maioria do mundo religioso acredita, então, na esperança celestial? Aí Deus falou, ok, pediste algo muito bom, não pediste riqueza, pediste entendimento e sabedoria, é isso que te darei? Então vamos lá, vamos entender por quê. Veja bem, vem comigo. Vamos começar então pela vida de Moisés aí, tá? Como eu já citei aí o nome de Moisés, vamos citar ele. Olha só. Quando o povo hebreu, tá? Ele é levado ali para o Egito, pelas circunstâncias que Deus já estava também por trás de todo o processo, tá? Deus então, ele já tinha em mente fazer com que aquele povo então fosse liberto. Aliás, tinha uma profecia, olha que como as coisas são interessantes, havia uma profecia que o povo passaria 400 anos no Egito, certo? E o que acontece? Se Deus falou então que haveria 400 anos, haveria então o fim desses 400 anos, para que eles então servissem aos egípcios. Ok? Como fossem então presos ou escravos no Egito. Acontece que Deus já tinha então em mente preparar o quem? Um libertador. E aí nós sabemos quem foi? Moisés, porque o povo hebreu estava crescendo. Eu falo hebreu porque ainda eles não eram os israelitas, os judeus, tá? Porque aí isso vai acontecer depois, tá? Então o povo hebreu, eles estavam aguardando então um libertador, porque tinha uma data então de 400 anos ali para acontecer tudo aquilo, aquela escravidão, aquele período de cativeiro e tudo mais no Egito. Aí Deus então já tinha um líder em mente. Aí os hebreus começou a crescer como povos, como número de pessoas, e Faraó, que não conhecia José, um outro faraó, viu então aquela massa de gente ali tornando volumosa, crescendo, e falou, eles vão nos subjugar. Então vamos fazer o seguinte, vamos ter um controle populacional. Aliás, eu farei um vídeo falando sobre essa questão de agenda aí, agenda 33, que muitos ficam esperando, vai ter uma agenda, que vai ter uma redução. Será que eu posso falar isso aqui, YouTube? Uma redução populacional? Eita, YouTube agora deu curto-circuito. Não pode falar isso. Então eu vou fazer um vídeo, seu YouTube, quero que você, por favor, hein? Vem não. Querer me dar chapéu nas minhas indicações, não. Vou fazer um vídeo falando sobre isso. Porque muitos ficam aí. Vai ter uma agenda. Eu também já fiquei nessas paranoias. Vai ter uma agenda, tal, que não sei. Que ainda que tenha 10 agendas. Nós vamos fazer um vídeo, vamos ver isso aí cair por terra. Beleza? E voltar base bíblica. Já estou até dando aqui um pitaquinho aqui. Capta aí. Olha o sinal. Bom, aí Faraó, ele disse, vamos reduzir a população. Wilson, não precisa fazer o vídeo, já entendemos. Redução populacional. Mas espera aí, quem estava tendo aquela ideia era Faraó do Egito. Mas quem é que estava no controle de todas as coisas? O nosso Deus Todo-Poderoso. Que maravilha, olha aí, ó. A história aí nos confortando. Temos aí um Deus maravilhoso, seguro, podemos descansar. Pois bem, e aí Deus já pegou e providenciou então que Moisés fosse preservado através das parteiras. Aí aquele ali tirado das águas, Moisés tirado das águas, porque também as coisas de Deus têm esses significados, né? O povo hebreu tinha isso. Moisés então salvo da água, sendo então agora já sendo preparado para quê? Para libertar o povo. Então veja, nós temos aí um povo cativo no Egito e agora nós temos aí o surgimento de um líder. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, que isso é o ponto importante aqui desse vídeo, ponto alto.
Vocês vão perceber agora, quando nós começamos a ler a Bíblia, o Gênesis e tudo mais, nós começamos a perceber que agora o foco é aonde? É no povo? Não. É no líder. Agora o foco todo passa a ser, Moisés. Moisés. Antes de Moisés, o foco era em quem? José do Egito. Antes de José, o foco era em quem? Jacó. É isso que o mundo cristão não percebe. E Deus me deu. De presente, assim, uma bandeja, porque eu busquei. Bater, bater, abrir-se forçar. Pedir, pedir e dar-se fusão. Wilson, mas onde você quer chegar? Eu quero chegar no foco que Deus coloca. Então Deus vai colocar os focos nos líderes. Quando nós falamos da Bíblia, por exemplo, nós falamos de Abraão, nós vamos falar dos grandes líderes. Você lembra lá de Moisés? Você lembra lá de José do Egito? Você lembra lá de Jacó? Você lembra lá de Israel, de Isaac? Nós vamos sempre destacar os líderes. Você lembra lá de Sansão? Você lembra de Noé? Os líderes, os homens de destaque é que são, como o nome já está falando aqui, de destaque, que são destacados. Não é o povo. Deus ele dá a sua atenção exclusiva, quando nós vamos ler a Bíblia, para os líderes. Porque é o líder que é importante, é a direção, é o leme. É o que vai conduzir, então, quem? O povo. Então isso explica o porquê que a Bíblia ela vai, não dar muito atenção ou ênfase para o povo, para os liderados, para os súditos, para a terra, mas vai ter atenção exclusiva, maior, logicamente, para os céus, que é o que está acima. Aquilo que está acima é, logicamente, que é o que fica mais em evidência. E aquilo que está em evidência, que está acima, é o mais importante. Importante. Compreendeu? Então, quando o mundo cristão lê a Bíblia, vai, então, perceber e vai notar que a ênfase é dada para os líderes, os reis, os que estão acima, sacerdotes, juízes, especialmente reis, porque são os que governam o povo. Então, você já começa a perceber que tudo é dado, a ênfase é Moisés, como eu já repetindo, diz, antes era para os outros, os antecessores. Josué, não é? Abraão, e todos esses que vieram antes desses, de Moisés. Aí, após Moisés, a ênfase é dada a quem? O foco é dado a quem? A Josué. Josué para cá, Josué para lá, Josué ali, Josué. Então, e assim sucessivamente. Aí depois chega Davi passa também a ser os focos das atenções. Depois é Salomão que passa a ser o centro das atenções. E assim sucessivamente. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos então nos deparar com isso. E o mundo cristão se tropeçou justamente aí. Porque esses que são reis e tudo mais são os que seriam então levados para os céus, governarem então a terra. Nota que interessante, Deus já preparando esses reis, que não tem nada a ver com esses 144 mil aí, eu vou sempre repetir isso, que a organização das testemunhas de Jeová diz. Tá certo? Por quê? Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo fala aí em relação a Timóteo. Leia aí, Presta atenção aí, por favor. Olha aí. Paulo é um outro também que recebe destaque. Um líder. Tudo digamos, ali, as cartas, Atos, foca muito em Paulo. Não é no povo em geral, mas nos líderes. Paulo, porque reservado, separado para as nações. O foco, tudo gira em torno de Paulo. Paulo passa a ser, então, o centro das atenções, os holofotes, tudo em Paulo. Entendeu? E aí o que ele fala para Timóteo aí, Havemos de reinar, reinaremos juntos. Ou seja, Deus dando ênfase para os reis que vão reinar sobre a terra. Não é isso que nós lemos, por exemplo, no vídeo anterior? Olha aí, leia novamente para relembrar. E reinarão sobre a terra. Aí você percebe, tá? Quando nós lemos a Bíblia, então o porquê
que nós temos a dificuldade de identificar o paraíso aqui na Terra? A resposta está aí, porque a ênfase, como novamente repetindo e batendo nessa tecla, são os governos, os que vão liderar quem? Os súditos. Se há governo, haverá súditos. Aliás, tem um provérbio que diz que o que torna um governo forte, próspero, são o povo. Se não existe povo, para que ter governo? Para que ter líder? Para que ter rei? Então haverá nações, muitas nações, como há nações. E o que acontece? É óbvio que é necessário, então, 144 mil pessoas de todas as tribos. Tribos, não tem nada a ver com isso, com o que o governo te fala. Alguns podem dizer que, mas Timóteo era um gentio, certo? Porque se fosse aí realmente pela torre de vigia dizer que os 144 mil não são da tribo de Israel, mas que são gentios, a Bíblia estaria dizendo, não estaria especificando que os 144 mil seriam das 12 tribos de Israel. Por quê? Timóteo, alguém vai querer argumentar aqui dizendo, não, então Timóteo era gentio. Então isso aí dá base para acreditar que o corpo governante tem razão em dizer que esses da grande multidão que estão sendo aí, digamos, juntados na nosso século, faz parte, sendo que são gentios. Mas veja aí se Timóteo era um gentio. Veja aí o que o professor aí disse aí. Viu aí? Notou? Timóteo era um judeu, meu querido. Não tinha nada a ver com gentio. Timóteo era de uma das tribos. Se for fazer uma pesquisa aí, você vai descobrir de qual tribo Timóteo é. Provavelmente vai ter. Mas de qualquer forma, seja que não ache, ele era de alguma tribo. Porque ele era, aí, como você falou, judeu. Pertencia a uma tribo. Assim como Paulo pertencia à tribo de Benjamim. Então veja, os 144 mil são compostos de 12 mil de cada tribo de Israel. E faz todo sentido, porque são judeus que eram guardiões da lei. Tá? Nós somos, os gentios, da grande multidão. De todas as línguas, povos e etc e tal. Somos esses. Beleza? Então, para nós acharmos na Bíblia a grande multidão que vai morar aqui na Terra para sempre, é investigando. E aí Deus, na sua imensa misericórdia... Aliás, antes de mais nada, um detalhe aqui. Por que precisa de tantos reis, sacerdotes e tudo mais? Tem muitos que vão dizer assim, isso aqui é simbólico, e tal, é um governo só único, Jesus que é sacerdote, ao mesmo tempo ele é juiz, ele é ao mesmo tempo... Jesus sim, de fato, ele tem todas as funções. Certo? Mas quando a Bíblia diz, e comprastes da terra pessoas para se tornarem reis sacerdotes, Jesus tem corregente, meus queridos. Certo? Lá na nação de Israel, que é uma cópia da realidade, aliás, eu sempre falo isso e vou sempre repetir, que é muito importante nós sabermos disso. Quer ver como será o arranjo de Deus no futuro, no paraíso restaurado? Estuda a nação de Israel antiga, meus lindos. É simples assim. A nação de Israel antiga era sombra, era cópia da autêntica Jerusalém celestial. Ela era cópia e está registrado na Bíblia. E alguém às vezes vem aqui dizer assim, porque você acredita que já está tudo consumado, que a Bíblia não tem mais nada para se cumprir, então você está dizendo que a Bíblia se tornou um jornal velho? Vírgula. Por favor, não me taxe como idiota, certo? Ou como, vou falar uma palavra mais forte, como um burro. Beleza? Posso ter orelha grande, mas ainda não está caindo em cima dos meus olhos, meus queridos. Está firme aqui. Entendeu? E creio em Deus que minhas orelhas não vão cair em cima dos olhos para tampar meus olhos, como um burro. Beleza? A Bíblia, presta bem atenção no que eu vou falar, ela não tem mais profecias para a nossa época. Ela não tem mais profecias, detalhe, de julgamentos. Falei errado, eu corrijo aqui. A Bíblia não tem mais condenação, palavras de julgamento, que vai ter uma grande tribulação, que vai ter a volta de Jesus, que vai ter... Essas profecias já foram, meus lindão. Não tem mais nada para se cumprir na nossa época. Dessas profecias, não. Elas se cumpriram todas em Jerusalém, porque todas elas eram endereçadas para Jerusalém. Todas elas eram como uma flecha apontada para Jerusalém.
e os seus líderes lá e os povos que ficaram lá, que não obedeceram a Jesus para fugir. Todas essas profecias. Eu tenho gente me cobrando isso, faça lá o vídeo sobre a profecia de Daniel, mostrando as datas certinho, que combina certinho no ano 70 e acabou, pronto, findou. Isso sim, não existe, não fica aguardando, porque veja bem, nós estamos num processo de restauração. A partir do ano 70, nós entramos num processo inverso do de Adão. Que Adão introduziu morte, essa morte foi, certo? Caminhando, lentamente, fazendo estrago, mas aí Jesus vem e faz um processo inverso. Veja o que o apóstolo Paulo falou sobre Cristo e Adão. O apóstolo Paulo vai fazer constantes comparações inversas. Tá? Um era da terra, o outro era do céu. Um trouxe morte, o outro trouxe vida. Um trouxe o ministério da morte, o outro trouxe o ministério de vida. Certo? Um trouxe o sono da morte, o outro trouxe a vida e vida com abundância. É um contraste constante que o apóstolo Paulo está fazendo. E nós podemos ter absoluta certeza que assim como houve esse período de decadência, só destruição e morte, está havendo agora o quê? Um período inverso, de restauração, rumo ao lar, rumo ao paraíso perdido. É isso, para esse lado que nós estamos caminhando. E podemos estar seguros disso. Veja a Terra funcionando aí há centenas e centenas de anos, há milhares e milhares de anos a Terra funcionando, o seu sol, a chuva, todo o sistema funcionando, como desde o princípio da criação do mundo. Não venha com essa, mas tem catástrofe, isso é coisa que o homem mexe e tal, isso aí já sabemos qual é salteado, certo? Existe a mãozinha humana, até provavelmente até com algumas tecnologias, mas, né, como por exemplo a harp, tá? Mas, enfim. Seja como for, a Terra está aí. A Bíblia diz claramente, uma geração vai, outra geração vem, a Terra permanece para sempre. Isso nos dá uma garantia tranquila que nós teremos o paraíso restaurado. Olhe para o planeta Terra. Todas as coisas funcionando aí, ó. Nós vamos dormir, nós temos a certeza no outro dia. Nem nos preocupamos com isso. Poxa, eu vou dormir, mas será que amanhã vai ter o chão para eu pisar? Bom, eu vou dormir, será que amanhã vai ter... O sol vai estar lá brilhando ou será que vai dar uma pane no sol? Será que nós vamos dormir pensando assim, bom, talvez alguns de nós até possa fazer isso, né? Porque às vezes a cabeça... Às vezes começa a tomar remédios, as coisas assim, os parafusos, o tic-tac não começam a funcionar direito. Talvez alguns até vão dormir pensando, bom, amanhã eu vou dormir agora, mas será que amanhã vai ter ar para eu respirar? Isso é possível nós pensarmos isso. A mente é muito criativa. Mas a grande maioria de nós não vamos dormir pensando nisso. Certo? Porque nós temos confiança que a Terra, ela é uma garantia de Deus, que ele falou que a Terra jamais será abalada, que a Terra permanece para sempre. É um lar que Deus criou, é uma pérola que Deus criou. Deus criou isso com muito amor. No livro de Jó descreve como Deus foi criando as coisas. E quando nós vemos as maravilhas, porque isso muito é velado para nós, não enxergar todas as coisas que a Terra tem, e a imensidão que a Terra é, porque, meu querido, acorda, viu, da Matrix. O mundo não é desse tamanhozinho que mostraram para você, não. E se você quiser saber mais detalhes do que eu estou te falando, chama no particular. Porque se eu falar aqui no YouTube, o YouTube vai falar, Wilson, você está de sacanagem comigo. Eu estou deixando você falar algumas coisas e estou deixando passar. Estou sendo benevolente com você. Mas aí você já está exagerando. Então, me chama no particular e eu vou te falar sobre coisas que você não imagina. Que é libertador, que expande a mente vai explodindo assim, alargando, ficando cada vez mais assim, que a nossa mente é plastificável, como é que é o nome que fala? É plástico, mas enfim, ela expande, entendeu? Ela tem espaço, né? Se não usar, ela vai diminuindo, mas se nós usarmos, ela vai crescendo. Então, eu vou te falar, meu querido, nós temos muitas coisas para conversar ainda, certo? Pode ser que, sabe, uma hora eu faça um vídeo só sobre isso, se dou um olé aqui no YouTube aqui e falo sobre isso. Tá? Mas tem muita coisa. Então nós estamos, como eu posso dizer, em rumo ao paraíso. Beleza? E temos confiança, como eu já disse. Podemos confiar tranquilamente que a Terra está aí funcionando. A Terra está mostrando para nós que, olha, vocês estão certos, vocês estão no caminho certo. Eu vou ser restaurada. A Terra está se regozijando, meus amados. Beleza? Ela está feliz. Quando nós temos a mente iluminada,
beleza? A Terra que tem vida, não estou dizendo aqui inteligência, certo? Mas existe uma energia que conecta todas as coisas e nós vamos entrando numa frequência, numa harmonia, beleza? Onde todas as coisas começam a funcionar bem, nosso cérebro começa a funcionar melhor, os nossos DNAs, nossas células começam a funcionar melhor, tudo começa a ficar mais leve, porque a mente é o tudo que controla o corpo. Mente saudável, corpo saudável. Beleza? Mente legalzinha. A Bíblia diz que conforme o nosso humor, tá? Conforme a nossa mente, nós podemos transparecer isso até na face. Pessoas que estão... Tem coisa acontecendo aqui. Certo? Pessoas que estão... Coisas estão acontecendo aqui. E pessoas que estão... Como é que é? Mas eu tô rindo à toa. Não é que a vida seja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, não é? E agora, não vou lembrar, mas enfim, tá? Então aí a vida se torna leve, suave, gostosa, beleza? E vamos aí rumo ao paraíso, desfrutando a vida, meus amados. O gostoso de chegar ao destino é o percurso. Então, se você está pensando assim, Wilson, eu estou assistindo isso, seus vídeos, está me trazendo uma esperança tão gostosa, mas, nossa, mas tem tantos problemas na vida até chegar no paraíso. Meu filho, vai assistindo meus vídeos, beleza? Eu vou te ajudar a, enquanto o paraíso não chega, a gente vai viver na vida, vamos curtindo a doidado, beleza? Com responsabilidade, com equilíbrio. Então, ou como eu disse, o bom da viagem também é aproveitar o percurso. Tá certo? Pega aí o seu dinheirinho, que você sustenta um templozinho, e vai investir em você, meu lindo. Vai fazer um curso, vai voltar a estudar, retoma o estudo, vai fazer uma faculdade, beleza? Investe em você. Tem muita chão ainda pela frente, beleza? E se você, por um acaso, capotar antes do tempo, fica tranquilo. A Terra está mostrando para nós, dando testemunho. Ei, o paraíso vai ser uma realidade. Eu tô aqui, ó, funcionando. O homem judia de mim, toca fogo e faz isso e faz aquilo. E tá, mas eu tô aqui, tô resistindo. Eu tô levando paulada, mas eu sou forte, sou fiel. Então, a Terra até tá cantando um rap aqui, ó. Certo? Feliz da vida. Tem gente acordando. Olha, graças a Deus, mais um que tá acordando. Que tá vivendo a vida. Porque meu Jesus Cristo, quando pisou aqui em cima de mim, de minha terra, ele disse, eu vim para que tenham vida e vindo com mudança. E a Terra está dizendo, ei, acorde, eu escutei isso de Jesus. Vivam isso, vivam a vida com abundância. Tome posse. Beleza? Então veja, vai ter muitos governos, 144 mil. Beleza? Por quê? Como eu disse, tem muitas nações no mundo. Ó, só para vocês terem uma ideia, no Planalto Central, aqui de Brasília, sabe quantos servidores tem que compõem um governo? Chuta aí. Você falou 10 mil? Errou. Você falou 15 mil? Errou. Você falou 20 mil? Errou também. Sabe quantos? Quase 30 mil servidores. Uau! 30 mil servidores em 27 ministérios. Um governo, certo? Aqui, no Brasil. Que aí ministra aí a administração de São Paulo, Brasília, todos os estados, Rio de Janeiro, 30 mil, quase 30 mil servidores. Uma máquina. Certo? Não chega a 144 mil, mas 30 mil. Então, 144 mil, meus lindos, são literais. Entendeu? Muitos ficam, são simbólicos. Não, é literais mesmo. Entendeu? Compondo ali o governo junto com Cristo, reinar junto com Cristo. Jesus mesmo falou para os discípulos, vós se sentareis comigo, tá? Em 12 tronos. Por quê? Os discípulos eram pessoas especiais, né? Eles tomaram a dianteira com Jesus, então 12 troninhos ali, perto do mestre. Até ficaram ali, Senhor, eu queria sentar à sua direita, o outro à sua esquerda. A quem começaram a brigar, Jesus, opa, epa! E não cabe a mim, é o pai que vai decidir quem vai sentar. Se vai ser o Joãozinho, meu amiguinho do peito, se vai sentar do meu lado, esquerdo ou direito. Pedrinho, o Pedrinho. Nossa, o Pedrinho eu acho que estava
foi ficar sentado lá na ponta lá. Né? Porque eu sou meio Pedro, eu creio que Jesus fala assim: ei, meu filho, senta lá, porque você vai derrubar as coisas aqui. Pedro, não mexe em nada, certo? Apenas alimente os outros. Tem uma piadinha sobre isso, mas não vou contar aqui não. Então, meus lindos, quase 30 mil um governo aqui de Brasília. Tá certo? Wilson, então vamos lá. Então quer dizer que tem sim, né? Como identificar as pessoas, né? Os povos que irão ser governados, né? Nós queremos mais umas provinhas, mais algumas, né? Para que nós possamos aumentar em fé que terá realmente um paraíso terrestre e grandes multidões aqui, certo? Vamos lá então. Se no céu tem reis, sacerdotes lá, 144 mil governando a terra, e aqui na terra, será que nós vamos ter reis terrenos? Ou será que vai ser só os 144 mil que vão nos governar? Ou aqui vai ter uma organização? Certo? Eu saí um pouco do foco, né? Eu saí bastante. Lembra então, quando vocês quiserem saber como será o paraíso, estude sobre a nação antiga de Israel. Lá você vai ter tudo claramente. Porque lá tinha um rei, tinha os sacerdotes, tinha os levitas, tinham os juízes, e os outros serviçais, né? Que estavam lá servindo aos reis. Eles compunham também o ministério, essas pessoas. Eram pessoas especiais. Copeiros, tudo mais, enfim. Que serviam ali, eram milhares de trabalhadores. Mas dentro ali de Jerusalém. Certo? E em volta de Jerusalém tinha os povos, meus lindãos. Os povos que eram governados por quem? Pelo núcleo, pela Jerusalém, pela capital, pela central nervosa, central comercial, central tudo mais, espiritual e tudo mais. E governava então todos os arredores, certo? Então, a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, que também tem os seus ex-sacerdotes, juízes, blá 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 blá. E lá diga-se de passagem, que esquecendo esse detalhe, que esses povos, então tinha o núcleo central e tinha os povos. Mas lá nos povos tinha governantes, meus lindos. Tinha os governadores de distritos, tá? Que legislava ali as tribos. Então o rei, o núcleo de Jerusalém, designava governantes para essas regiões. Então eles também, os povos, tinham pessoas lá, logicamente vassalos, né, em menores, tá? Que prestavam então contas à capital, à central, mas então tinha governadores distritais assim por diante, entendeu? Então fica agora claro de entender que no paraíso restaurado irá ter líderes nos liderando. Quem sabe eu serei um líder? Vai saber, né? Mas que eu não seja, só fazendo parte do povo, já tá bom demais, já estou no lucro. Como estou, tá bom demais. Então veja aí o que diz aí, Apocalipse. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Ficou claro que haverá governantes terrestres? É uma cópia. Aliás, é autenticidade. A Jerusalém era uma cópia disso aí, ó. Tudo que acontecia na Jerusalém antiga, é como Deus falasse assim: eu vou deixar um modelo para que vocês, olhando para esse modelo, para essa sombra, para essa cópia, pela cópia vocês vão saber que existe um original. Por exemplo, você tira uma xerox de um documento e você tem posse da xerox, obviamente que nós vamos chegar à conclusão, que não precisa forçar muita mente, que existe um original, que você está em posse de uma cópia, certo? Se você está com uma réplica de um relógio, uma réplica, sei lá, seja o que for, você vai deduzir que se tem a réplica, existe o original, porque se não houvesse o original, era impossível fazer uma réplica. Então todas as réplicas, todas as coisas falsas ou cópias são produzidas a partir de um original, correto? Então veja bem, a mesma coisa, Deus colocou um modelo, certo? Lá em Jerusalém, lá em Israel, Jerusalém Antiga. E quando nós lemos, assistimos e vimos coisas sobre esse modelo, como que ele funcionava, nós estamos então tendo uma visão da realidade.
Entendeu? É como, por exemplo, por que Deus colocou Adão e Eva num lindo jardim do Éden? Para que aquilo ali servisse o quê? De modelo, para que eles então expandissem esse modelo sobre toda a terra habitada. Quando Deus falou, esparramai, sede muitos, crescei-vos, tal, ou seja, eles iam elevar também, junto com eles, o modelo do paraíso sobre toda a terra. Tá certo? E é isso que Deus deixou, então, um gostinho para nós, para dizer para nós o seguinte, olha, tenha fé, tenha coragem, tenha confiança, tenha esperança, coragem, força, e nós vamos chegar lá. E nós estamos aí no caminho. Beleza? Então, é uma esperança garantida, segura, que não é uma ilusão, tá? Não é uma historinha de carochinha, que é o mundo maravilhoso de Bob, que não é o mundo de Walt Disney, tá certo? Mas que nós vamos chegar, sim, a essas condições aí, que é muito bem ilustrada pela Torre de Vigia, tá certo? Eu sempre digo isso e sempre quero começar a repetir isso, né? Hoje, tá? Eu sou muito agradecido pelos 30 anos que eu passei na Torre de Vigia. Sempre eu falo também isso, que à medida que o tempo vai passando, as mágoas vão ficando para trás, tá certo? Os prejuízos a gente vai relevando, tá? Deixa para lá, põe na conta do amor. Aí nós vamos percebendo que, apesar dos pesares, tá? A Torre de Vigia tem os seus lados bons. Não é somente as coisas ruins, não é somente porque morre muita gente, infelizmente, por conta dos seus ensinos, na questão do sangue. Muitas pessoas acabam também morrendo na sociedade por conta da sua prática do ostracismo, da morte na sociedade, enfim, da morte em vida. Que também ela priva as pessoas de viverem a vida, na questão de ficar pegando detalhinhos que não faz a mínima ideia. Até o apóstolo Paulo falou, não fica brigando por causa de coisas rudimentares, não posso comemorar aniversário, não posso comemorar um dia das crianças. O apóstolo Paulo disse, isso aí são coisas rudimentares que vão ficar, isso passa. O mais importante é a união, é o amor, daí a importância que realmente o que vale. Então veja, eu sou muito grato à Torre de Vigia, porque esses vídeos que eu faço, por exemplo, eu faço gestos descritivos, tá certo, né? Porque lá a gente aprende muito a ficar focado num tema, eu acabo saindo um pouco fora do tema, né? Mas também as coisas muito robotizadas também não é legal, tá certo? A gente tem que ter uma certa liberdade para conversar aqui, para ficar uma coisa bem tranquila, um diálogo legal, gostoso, não é? Para que o tempo passe e a gente não perceba. E aí não fica uma coisa maçante. Mas eu sou muito agradecido à Torre de Vigia, que também ensina nós fazermos recapitulação, né? Por exemplo, então eu vou aqui recapitular. Beleza? Então agora vocês entenderam o porquê que a questão do paraíso, ela fica um pouco, parece que escondida, né? Quase não aparece. Por que aquilo, meus lindos? Porque é aquilo que eu expliquei. Deus, ele dava sempre ênfase para os governantes. Por quê? Se há onde há fumaça, há fogo. Aonde há governantes, terão governados. Certo? Se há reis, há súditos, e assim por diante. Então, é como se Deus estivesse falando assim, meus servos lá na terra são muito inteligentes, e eles vão entender que se eu estou compondo um governo, tá? Tanto eu compus um governo terrestre na Jerusalém Antiga, não é? Vários governos que passaram por lá, também eu estou criando um governo celestial, e eles vão deduzir, né? Perceber que então haverá pessoas sendo governadas. Tá certo? Então o que acontece é o seguinte. Eu até lembrei uma coisa aqui agora e veio e fugiu. Tá certo? Escapuliu. Deixa eu ver se de repente eu repetindo o que eu falei possa vir. Então se Deus está preparando governos, não é? Haverá então também governados, né? Vocês leram aí que haverá então governos terrestres e tudo mais, mas não veio, tá? Então não era talvez para falar. Tá certo? Para aí o vídeo não ficar muito longo. Então a recapitulação é isso. Deus dando então ênfase para, mais uma vez dizendo, para os governantes. E aí nós deduzimos então claramente que terá então forçosamente, não é nem questão que possível, não, é forçosamente, onde tem um governo. Lembrei! Aí, era para falar. Deus me ajudou. Tic-tac funcionou. Lembra que Daniel disse assim, Daniel 2,44, veio até o texto. Daniel 2,44 diz, e nos dias daquele reis, o Deus do céu estabelecerá um reino. Ó o reino aí, em evidência, ó Deus dando destaque ao reino. Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado.
E colocará termo a todos estes reinos, e ele mesmo ficará estabelecido por tempos indefinidos. Muitos vão pegar e dizer, tá vendo isso? Isso aí vai acontecer no futuro. Deus vai colocar termos. Outras versões diz que destruir, sabe? E ele mesmo ficará estabelecido por tempo definido. Não, meu lindo, isso aí aconteceu no ano 70. No ano 70. O reino foi estabelecido no ano 70. No ano 70, a Nova Jerusalém passou a ficar plenamente ativa, com Jesus sendo, então, o seu rei. Certo? O ano 70. Saiu uma, entrou a outra. Saiu a cópia, veio a original. Se a cópia foi queimada, a original, então, passou a ficar em evidência e em funcionamento perfeitamente, como está acontecendo até hoje. E vai acontecer isso por toda a eternidade. Tá? O start, o início, ano 70. Arruma a eternidade. Então, o Deus do céu estabeleceu um reino e colocou termos a todos aqueles outros reinos. Tá? Roma, Jerusalém, Israel e todo mais outros que se você der um Google aí na história, você vai ver que tinha muitos outros. Certo? Esses reinos que agora existem, esses governos estão sendo regidos por Cristo. Estão sendo aí, ó, vê o que está dizendo aí, ó, Apocalipse. Leia aí com calma. Vou deixar um pouquinho mais, para que você leia com calma, sem pressa, para não apagar logo, porque tem gente que lê um pouco mais devagar, né? Às vezes problema de vista, ou talvez um pouquinho menos de escola. Vai juntando as letras aí, olha aí. Juntou? Viu aí? Então tá aí, ó. Beleza? Cura para as nações. As nações estão sendo curadas. Não existe, mais uma vez repetindo, não existe julgamento para as nações, meus lindos. Elas estão sendo curadas. Todas elas. Para um propósito, para nós chegarmos rumo. Umas são mais lentas, outras são mais rápidas. Tem países aí de primeiro mundo que já se avançaram, estão bem avançados, a gente até chama países avançados, né, de primeiro mundo. E tem muitos aí, como o Brasil e outros, mas tem muitos mais atrasados. Nós estamos aí, as nações estão caminhando, é uma corrida, certo? Mas todos no final vão chegar aonde Deus quer, beleza? Deus está trabalhando. Muito obrigado, 56 minutos. Eu lembro que eu já pedi o like, eu já pedi as inscrições. Vamos aí ajudar o canal a crescer. E aí eu vou ver, quem sabe, no próximo vídeo, tá? Falar sobre isso aí, aonde nós ficaremos, porque muitos perguntaram, certo? Já estudei, como já disse, tem um material aí para nós trabalharmos, tá? Para falar onde nós estaremos, porque, né, muitos de nós vamos partir dessa para melhor, tá? E aí nós vamos ver onde nós ficaremos. Beleza? É coisa boa, viu? Já pode ficar na expectativa que é coisa boa. Eita, coisa linda. Tá bom, meus queridos? Então é isso aí. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nada. Tá? Isso. E mais uma vez falando, tá? Por favor, vamos nessa viagem viver o melhor que nós podemos. Tá? Não ficar encucado com as coisas, não ficar pensando muito, queimando neurônios, né? Encanar com as coisas, ficar muito também encanado com detalhinhos, beleza? À medida do possível que eu vou aí descobrindo as coisas, fazendo, gravando vídeos, eu vou, né, me aprofundando mais nos detalhes. Tem muita gente que gosta mais de detalhes, eu farei isso, eu faço um vídeo muito na prática, né, dando ali mais uma visão panorâmica, uma visão mais abrangente, tá certo? Mas à medida também que o tempo vai passando, eu vou estudando e tal, e eu vou fazendo vídeos com mais detalhinhos, porque tem, como eu já disse, tem muita gente que prefere, né? Gosta de mais detalhes, tá bom? Muito obrigado, que vocês tenham aí um ótimo dia, abençoado por Deus, beleza? E tome posse aí de todas as bênçãos que Deus já tem proporcionado para nós. Legal? Muito obrigado. Tchau, tchau.